E muita gente já vem interrogar, meu irmão, tu ainda está de pé? Eu digo, é porque a graça. Você está de pé, você está respirando, é porque a graça. Quando Saulo disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu não suporto, Senhor, tanto fardo pesado, as pedradas, as calúnias. Os inimigos se levantam contra mim. Já estou sangrando, Senhor. Mas o Senhor falou, a minha graça te basta. Mesmo que você não mereça, mas a graça do Senhor te basta, porque é a graça que te sustenta, é a graça que te mantém de pé, é a graça que te faz cantar, é a graça que te faz sorrir, é a graça que te faz respirar, é a graça que te faz ver, aleluia, é a graça que te levanta de madrugada para falar com Deus. Sabe por quê? É a graça, irmão. Feliz é aquele que o Senhor achou graça nele. Continue orando pela minha família, irmão. Não desista de orar pela minha família. Porque família é projeto de Deus. O inimigo já usou muitas pessoas, irmão. Tu ainda está de pé. A tua família se afastou, rapaz. Fosse eu, já tinha se afastado. Digo, rapaz, só tem uma coisa para te dizer. Quem morreu por mim foi Jesus. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quem morreu por nós foi quem? Jesus. Amém? Louvado seja Deus. A nossa irmã Nice, né, ela está assim com a oportunidade para louvar ao Senhor. Enquanto assim vai ser tirado os dízimos e oferta. Amém? Eu convido a irmã Mina. Ela vai estar assim, recolhendo. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar um versículo, mas eu não vou ler porque a minha vista, essa letra é muito pequenininha, não dá para me ler. Mas eu vou deixar para a meditação, Naum 1 e 7, porque não dá para me ler. Eu estou muito assim, canteada assim, deixei a harpa no salgueiro, né? E eu estou um pouco destreinada. Mas eu vou louvar para Jesus. E as irmãs que souber me ajudem, que eu estou um pouco acanhada, que eu não tenho... Quem tem fôlego, louva ao Senhor, né? Eu vou louvar. Eu não estava esperando por essa oportunidade, mas o soldado tem que estar na atalaia, né? Qualquer momento, o general chama, né? A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria para lá agora. Veria o Senhor frente a frente. Cantaria naquele imenso coral. Veria anjos querubins ali reunido, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra.
Imagina abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac, Jacó. De anjos querubins ali reunido, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmão, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela cidade nós iremos morar. Veremos frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Veria anjos querubins ali reunido, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Eu agradeço a oportunidade, me desculpa, me perdoe, que eu fiquei muito nervosa, né? Que eu estou voltando à casa de meu pai agora. A palavra de domingo, né? A carapuça cai na cabeça de quem está merecendo. E eu levei uma grande lapada boa de Jeová. E estou aqui de volta. Graças a Deus, eu agradeço a Deus pela palavra, né? Porque o salmista diz: foi bom, Senhor, tu ter me afligido. E ele castiga aquele que ama. Eu estava meia fraca no caminho do Senhor, né? Sem querer vir para a igreja. Jesus, me deixa, me dá um lugar para eu ficar eternamente, porque é chato a pessoa estar numa igreja, estar de galho em galho, que ninguém é macaco. Nós somos servos do Senhor. Ninguém é macaco, né? É servo do Senhor. E eu disse: Jesus, eu gostei tanto daqui. Logo quando eu era madureira, eu gostava daqui. E quando eu encontrei a irmã disse: não, agora é a Batista Shekinah. Eu digo: meu Deus, eu vou ficar lá, né? E graças a Deus eu vou. Os irmãos orem para que Jesus prenda meus pés, né? E calce meus pés no evangelho da sua palavra, e que eu permaneça no caminho do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Irmã, já tirou? Já. Eita glória, né? A irmã Nice não esperava, mas foi um de repente, né? E é assim que Deus chega na vida do crente, é num de repente. Quando você menos espera, Ele chega. A tua bênção chega, o teu milagre chega, a tua cura, uma porta de emprego, um casamento. São tantas coisas, né? É de repente. O meu Deus trabalha no de repente. Amém? Louvado seja Deus. O presbítero Osha, ele vai estar assim orando, né, pelas ofertas. E eu estarei assim orando logo após pela vida de Bárbara, que vai estar assim trazendo, né, a palavra nesta noite. Amém? Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. A igreja está bonita para Cristo nesta noite. Quem está feliz aqui nesta noite? Adora Jesus nesta noite, Ele está aqui. Eu senti quando a irmã Bárbara disse, quando eu botei o pé ali, eu senti Jesus, eu vinha na mesma caminhada.
E Jesus estava falando do mesmo jeito. Aleluia. Você pode ficar de pé, por gentileza, para a gente orar pelo dízimo e as ofertas. Mas tem um recadinho de Deus para alguém aqui nesta noite. Deus confirmou a palavra. Foi falado aqui que ele entrou na cova dos leões. Eu vejo uma fidelidade de Deus. Eu vejo um cuidado de Deus. Permita eu contar uma história rapidinho. O livro de Daniel, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estalta e deu uma ordem que era para se prostrar quando ouvisse o som da buzina. Mas lá naquela cidade havia 3 jovens fiel que não se prostraram àquela estalta. Talvez você já esteja entendendo que Deus está falando com você. Havia lá na cidade 3 jovens que não se prostraram. Mas interessante que eles não se prostraram à estalta de Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque ele sabia do Deus que havia no céu. Eu estou falando de fidelidade nesta noite. Se você permanecer fiel com Ele, Ele será fiel contigo até o fim. Parece que a gente esquece de Isaías. Ele disse: passarem pelas águas, eu serei contigo, e se passarem pelos rios, ele não te cobrirá, e se passarem pelo fogo, a chama não arderá em vós. Aleluia. Seja fiel a Ele. Não desiste não. Eu não sei qual é o cativeiro que tu está passando, o momento que tu está passando, mas Ele é fiel contigo. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Aí o jovem foi lançado, mas o 4º homem estava passeando pela fornalha. Ele passeia no fogo por ti. Ele anda contigo por ti. Ele gosta de ti. Ele é fiel. Seja fiel com Ele, e Ele será fiel contigo até o fim. Poderoso Deus de Israel, queremos te louvar nesta noite, porque tua presença, Senhor, ela é real aqui neste lugar. Essa casa é Betel, casa de oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar os dízimos e as ofertas desta noite. Pai, visita o teu povo. Aquele que não pode ofertar, Pai, visita ele, ajuda ele, visita a sua parentela. Pai, faz aquilo que o homem não pode fazer. Aqueles, Senhor, que ofertaram, Pai, que Ele continua ajudando, vai abrindo celeiro. Pai, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome. Repreenda o migrador, o devorador e o cortador, em nome de Jesus. E faz prosperar o Teu celeiro. Que o Teu celeiro cresça, que o Teu reino venha crescer, porque a igreja não é de A, não é de B, mas é de Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quem somos nós, Senhor? Se a Tua presença não for conosco, que seremos de nós? Não é pela voz, não é pelo tipo, é pela graça. Não é pela dádiva perfeita, é pela graça. Estamos aqui pela graça. Continua ajudando o teu povo, da sabedoria que vai ministrar para crescimento do teu reino. Em nome de Jesus, amém. Convido Bárbara, para subir aqui nesse altar.
Amém? Pode subir. Igreja, o melhor momento é a palavra. Você que vem para a casa do Senhor, que você quer ouvir algo, tenha um particular com Deus na sua mente. Porque Deus, Ele brada através da palavra. Amém? Fecha teus olhos. Maravilhoso Deus e Pai. Senhor, nesta noite, ó Deus, a tua filha hoje, Senhor, ela está aqui conosco. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, usa a tua filha, Senhor. Fala conosco, ó Deus, que o teu servo ouve. Deus, tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um aqui nesta noite. Vai no íntimo, no profundo, porque tu és Deus de resposta. Tu és Deus de providência, Senhor. Deus, brada nesta noite, Senhor, no coração da tua noiva. Deus, eu creio que cada um que veio aqui, veio ouvir a tua voz. Senhor, acoberta a tua filha, da cabeça à planta dos pés. E usa, Senhor, ela é vaso, ela é tua, Senhor, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. E apenas os versículos de número 22, 23 e 24. Aqueles que forem encontrando e puderem se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Os irmãos encontraram, confirme com amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 4 de João e o versículo de número 22. Vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Senta glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava meditando na palavra do Senhor, quando foi me dado esta tão grande responsabilidade de estar trazendo para os irmãos aqui uma palavra nesta noite, uma reflexão da parte de Deus. E quantos aqui desejam ouvir, continuar ouvindo Deus falar? Então eu vou pedir para você orar por mim daí de onde você está, interceder em espírito. Deus sabe que o meu manuseio maior, e nem é melhor, porque também não é essas coisas, é com louvor, é somente que eu diga ao Senhor que é para Ele, e para Ele recebe o que vem do coração. Então a técnica a gente vai melhorando quando Jesus vai concedendo a condição. Mas na palavra, o Senhor ele ainda vem, trabalhando na minha vida, me dando entendimento sobre a palavra. E eu entendo o tamanho da responsabilidade que é edificar a noiva do Cordeiro. É a esposa de Deus. Misericórdia. Então que o Senhor nos conceda a palavra, para que venha algo do coração de Deus e não do meu. Amém? Eu peço que você me acompanhe. Eu não vou cansar os irmãos com um estudo muito longo, mas eu quero que os versículos que eu for lendo, os irmãos vão acompanhando na sua Bíblia, porque mais importante do que o que eu tenho a dizer é a sua interpretação da palavra de Deus, porque Deus ele vai falar com cada um de uma forma particular, não somente aquilo que eu tenho a dizer e a expressar sobre a palavra, mas aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração nesta noite. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nessa passagem a qual nós lemos, que eu iniciei como base, é o momento em que Jesus se encontra com a mulher samaritana. E os irmãos que são conhecedores da palavra vão estar cientes
que Jesus fez isso intencionalmente. Ele queria encontrar com essa mulher lá. Ele não fez algo por acaso. Até porque Deus não age por acaso. Ele quis marcar um encontro com aquela mulher naquele lugar. E a gente com a nossa consciência social, e eu acredito que aquele pessoal também daquela época, os próprios samaritanos e os próprios discípulos, de ver Jesus se colocando a sós numa mulher, nas condições sociais em que ela se encontrava, não era bem visto. Mas eu dou glória ao nome de Jesus, que ele nunca se importou com isso. Ele nunca se importou com isso. Jesus ministrava para pessoas, para seres humanos, para almas as quais ele queria salvar. Ele não estava preocupado com a posição social, ele não estava preocupado com a difamação, com o que as pessoas iam dizer a respeito. Ele tinha uma missão a cumprir. E ele estava comprometido com aquilo que ele tinha para fazer na terra. Glória a Deus. E essa mulher, em dado momento, quando Jesus expõe o pecado dela, porque ela começa não entendendo de quem se trata ele, porque primeiro ele a aborda e fala com ela e pede água. E ela fica confusa, porque assim, como você me pede água, sendo eu samaritana, sendo o Senhor? Não entendeu nada. Geralmente Deus trabalha com a gente assim. A gente começa não entendendo nada. Essa fase eu acho que é a mais difícil. E naquele momento, ela começa a não entender por que ele lhe pede água. Mas Jesus, ele tem uma explicação logo em seguida para lhe dar. E eu quero não só trazer da forma como está escrito o texto, mas eu imagino Jesus dizendo para ela: se você soubesse com quem você está falando. Aleluia, glória a Jesus. E quando ela entende com quem ela está falando, porque Jesus, em dado momento, ele vai ser extremamente intencional quando ele diz assim: ok, cadê o seu marido? Jesus não sabia dessa informação? Claro que ele sabia. Aí ela vai dizer, eu acredito que já constrangida, não tenho marido. Aí ele diz assim: disseste bem, porque já tiveste mais outros anteriores, e esse que tem agora não é teu. Não é? É como se Jesus pegasse o passado daquela mulher, expusesse diante dela e disse assim: eu sei o que você fez. Isso não interfere de eu falar com você aqui agora. Isso não impede. Você já começa a entender o que o Espírito Santo vem ministrar ao nosso coração nesta noite? Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Isso não impede de você alcançar misericórdia. Isso não te impede de alcançar o altar. Isso não te impede de adorar. E logo em seguida ela vai perguntar: e aonde eu devo adorar? E aonde eu posso? E eu tive a curiosidade de pesquisar o conceito da palavra adoração. E adorar, a princípio, tem um conceito de reverenciar, prestar culto a dada divindade. E o que estamos fazendo aqui hoje, nos reunimos em honra, em glória, em adoração a Deus. Então, o conceito da palavra, mas os sinônimos eu achei mais interessante. Porque, a princípio, prestar culto se pode ser feito a qualquer daquilo que se acredite ser divino. Mas adorar, no conceito, no sinônimo da palavra, vem com admiração, amor, apreciação, estima, gosto, prazer, prezar, querer, venerar, acatar, honrar, reverenciar, temer. Então a gente tem aqui uma definição abrangente do que é feito através da adoração. E no versículo de número 23, que foi o que nós lemos nesta noite, vai dizer que Jesus responde a ela naquele momento: mas a hora vem e já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai
Deixa eu corrigir. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais. Aleluia. Você entende isso aqui? Irmãos, algo que a gente precisa procurar, ele não está na superfície. Algo que a gente precisa se dar o trabalho de procurar, não está em cima da mesa. Se tivesse, a gente estava vendo, não tinha que procurar, era só pegar. Então é algo tão escasso que a Bíblia vai dizer: o Pai procura. Ele tem que se dar o trabalho de procurar. Porque a adoração que ela é voltada para Deus, aí é onde a gente vai entrar no estreito. É porque não é apenas uma reverência, algo que a gente eleva como algo fútil. É porque Deus, ele tem um padrão de exigência. Deus, ele é soberano. Deus, ele está acima de tudo, acima de todos. A gente não oferta para Deus qualquer coisa. Então Deus, ele procura a adoração, e não apenas aquela que sai da boca para fora, aquilo que a gente diz glória, aleluia, é isso mesmo. Mas o que se passa dentro da sua alma quando você exprime essas palavras para Deus? O que se passa dentro do teu coração, no teu interior, quando você exprime essas coisas para Deus? Você consegue entender que a adoração é o que convoca a presença de Deus? Você entende a importância do que a gente eleva aqui, a adoração ao trono da graça, e Deus, ele confirma derramando a presença? A presença de Deus é algo muito precioso, é algo muito importante. E quando a gente convida a presença de Deus, a gente tem que estar preparado para o que a gente vai receber em seguida. Oh, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Exaltado e engrandecido seja o nome de Jesus. Venha comigo em 1 Crônicas, no capítulo de número, segundo Samuel, capítulo de número 6. Aleluia, glória a Deus. E quando eu mencionei aqui a importância da presença de Deus, é onde a gente vê os personagens que a gente tem na palavra do Senhor, as referências que a gente tem na palavra do Senhor, e como as pessoas que tiveram acesso a essa presença, como elas se portavam diante disso, diante desta misericórdia. E no capítulo 6, versículo de número 10, vai dizer o seguinte: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Se você tiver a curiosidade de contextualizar no texto, você vai ver que Obed-edom era levita, adorador. No versículo 11, preste bem atenção: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Os irmãos que conhecem e são bem conhecedores da palavra de Deus vão entender aqui, nesse momento em que a arca estava sendo transportada para a cidade de Davi, e em dado momento houve uma atitude um pouco ingênua, mas que talvez não por intenção, mas acabou dando-se numa desobediência, quando a arca desequilibrou-se ali quando estava sendo carregada pelos bois na carroça, e Uzá foi tentar equilibrar de volta e botou a mão. Quando ele bota a mão, ele vai cair morto no mesmo momento. Talvez porque não estava em condições, ou simplesmente pela desobediência, porque não foi isso que Deus mandou ser feito. E ali causa um momento de temor, e é quando Davi, ele vai tomar a decisão de não levar naquele momento a arca para a cidade, mas vai deixá-la por 3 meses na casa do levita.
E os irmãos entendem aqui, existia o que representava a arca do Senhor, a presença de Deus. O poder, a graça, a glória estava na matéria daquela arca, estava no que ela era constituída, mas era o que ela representava no meio do povo de Deus. Era o que ela significava, que era santo, a presença de Deus. E foi uma coisa tão poderosa que Davi, Obed-edom, a arca passou por lá 3 meses na sua casa. E a Bíblia vai ser bem clara quando vai dizer assim: e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. A presença de Deus, ela caminha lado a lado com a bênção de Deus. Você consegue interligar isso aqui, que não é a mesma coisa? A presença de Deus, ela anda interligada com a bênção de Deus. Aonde Deus está tem bênção. Aonde Deus está prospera. Aonde Deus está é abençoado. Aonde Deus está, aonde a gente convida a presença de Deus, tem a bênção de Deus. Não é à toa que Davi, quando recebe a arca, ele se alegra tanto que a esposa dele se escandaliza, porque ele pula, ele dança, ele se alegra. Ele sabe, irmãos, o que aquilo significava. Era a bênção de Deus sobre o reinado de Davi. Era a bênção de Deus sobre o povo de Israel. Era dizer assim: Jesus, Deus está aqui de novo. Deus está no nosso meio de novo. Nós temos a presença de novo. Sobre meu Deus. Aleluia. Ele se alegra porque ele sabe o que aquilo significava. Oh, aleluia, glória a Deus. Você sabe a importância da presença de Deus na nossa vida. Você entende que a ausência dessa presença é uma destruição gradativa, é um convite para um abismo, pouco a pouco. O que é de nós sem a presença de Deus? O que sobra de nós se Jesus sair? Aleluia, aleluia. O que resta, irmãos? Deus Todo-Poderoso, se a presença dele se ausentar. Oh, aleluia. E de que forma? De que forma eu e você temos convidado a presença de Deus para andar lado a lado conosco? Você diz assim: mas talvez eu não suporto, eu não tenho condições de estar na presença, porque ela pode me consumir, eu estou fraco, eu estou fraca. Oh, aleluia. Mas a misericórdia de Deus, ela te alcança. Foi o que o nosso irmão louvor aqui nesta noite. Não é por mérito, mas é pela graça. É a graça de Deus que te alcança. Muitas vezes a gente quer merecer aquilo que é imerecível, aquilo que só a graça pode alcançar na nossa vida. Oh, aleluia, glória a Jesus. E talvez você se pergunta: por que tem tantas áreas na sua vida que está estacionado? Por que não caminha? Por que não vai para frente? Por que não flui? Por que não anda? Por que não dá certo? Mas você já convidou a presença de Deus para acessar este lugar? Você já convidou a poderosa presença de Deus para acessar este lugar? Ou você só tentou resolver na sua condição, naquilo que está ao seu alcance de fazer? Oh, aleluia. O Espírito Santo, ele nos convida nesta noite a prestarmos culto genuíno a Ele, a prestarmos culto de corpo e alma, com intensidade, com verdade,
a nos colocarmos diante da presença, diante do altar de Deus. Não somente, irmãos, aquilo que a gente sente aqui dentro deste lugar, quando a gente se reúne. O Espírito Santo, ele nos convida a levar esta presença lá para fora. O Espírito Santo, ele nos convida a levar esta presença lá para fora. Você vai ser cheio aqui e você vai levar esta presença lá para fora. Você vai prestar culto aqui e você vai prestar culto lá fora, dentro da sua casa, dentro do seu lar, lá no seu trabalho. Você vai estar no seu coração dizendo: Jesus, 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 Jesus. O Espírito Santo, ele coloca na nossa alma um fogo ardente pela presença de Deus, por convidar o Espírito Santo, aleluia, para aquilo que você não consegue, e até para aquilo que você consegue, porque não é só quando está no seu alcance, é para ter o prazer de dizer: Jesus, vem aqui, Jesus, fica aqui. É para sentir prazer na presença de Deus, aleluia. É para sentir satisfação de estar na presença de Deus, de sentir Jesus dentro do teu lar. Quando você está dobrando a roupa, quando você está lavando os pratos, quando você está dentro do seu trabalho, quando você está na rua e você tem prazer de sentir Jesus dentro de você, para você não somente dizer que Ele é vivo, mas você sentir Ele vivo dentro de você, para as pessoas verem na sua vida algo que se move diferente. Tem algo que se move diferente. É o Espírito Santo que habita dentro dela. É o Espírito Santo que habita dentro dele, que habita dentro de você. E você pensa que é pouca coisa. Você pensa que não é nada. Mas em lugares onde são convocados apenas a presença do maligno, tem você para dizer: Jesus, Jesus, Jesus. Aqui o inferno não reina, porque aqui tem Jesus. Tem a marca do Cordeiro na porta da entrada. Sobre a na minha casa o diabo não reina, porque tem a porta, lá na porta, a marca do sangue. A marca do sangue que foi derramado na cruz. Alcança a tua casa, alcança a tua família, alcança os teus, aquilo que a tua presença e a tua força não alcança. A marca do Cordeiro alcança, cobre e protege. Tem revestimento, tem graça, tem glória. Aquilo que está fora do teu alcance e do meu, para o inimigo se afugentar e bater em retirada, irmão. Aonde tem o inimigo sendo manifestado, tem que ter alguém que manifesta o nome de Jesus para bater em retirada o poder do maligno, através do teu clamor. Através do teu clamor, e você diz: eu sou pequenininha, Jesus, eu não tenho forças, eu não tenho dom, eu não tenho condições. E Jesus está colocando no teu coração desta noite: eu não te pedi nada disso, clama pelo meu nome. Clama pelo meu nome dentro daquele lugar. Clama pelo meu nome. E diz assim: o sangue de Jesus tem poder. Não é a tua capacidade que vai fazer, mas é o poder que há no nome de Jesus. Ai, decama sobre mim, oh, aleluia! Como é bom sentir a presença de Deus aqui, irmãos. Como é bom sentir a presença de Deus aqui. Mas o Espírito Santo de Deus está te convidando nesta noite, direcionando ao teu coração. Se enche da presença aqui, mas não deixa a presença aqui.
Não deixa, quando fechar a porta, a presença fica guardada aqui. Ela vai dentro de você. Deus não te reveste somente para a gente se alegrar, para a gente se animar. É bom sentir, mas é melhor viver. É melhor viver. O impacto das suas palavras, daquilo que você permite Deus colocar na tua boca, ministrar sobre a vida de alguém. É bom viver. Oh, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus, a tua adoração genuína dentro do teu coração. Oh, aleluia, no Antigo Testamento, irmãos, aleluia, glória a Jesus, o conceito da palavra adorar é um estilo de vida, é uma consciência perpétua da presença. Não é o mover também, mas é o que move, é o que impulsiona, é o que conduz, é o que leva, é o que faz, é o que age. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. É bom se encher da presença de Deus aqui dentro, mas quando as luzes do tabernáculo se apagam, quando as portas são fechadas, quando a ministração do louvor acaba, quando todos forem embora, só você e Deus. No Antigo Testamento, os levitas, eles cantavam e tocavam com instrumentos, e tinha o tangedor que ia conduzindo. E quando o tangedor parar de tocar, e quando a música parar, e quando as portas se fecham, o que é que você leva dentro de você vivo? É somente uma emoção? É somente algo passageiro? Ou você quer conduzir a sua vida com um estilo de vida genuíno e dizer assim: Jesus, 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 Jesus dentro do meu lar, Jesus dentro da minha casa, Jesus dentro da minha família, Jesus na vida desse menino rebelde, Jesus, Jesus lá na minha casa, Jesus lá no meu trabalho, Jesus, Jesus lá na rua, Jesus na vida daquele vizinho desaforado, Jesus, Jesus, Jesus. Quando você convida a presença do Espírito Santo, Ele resolve. Irmãos, Ele resolve. Resolve. Da minha vida já resolveu? Resolve. Resolve. Ele te encontra. Ele te encontra. Não sou eu nem você. É a presença. É a presença do Espírito Santo que se move dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. E é muito triste quando a gente permite que isso se ausente das nossas vidas, que isso se torne apenas um momento do culto à noite, que a gente viva isso apenas eventualmente. Quando tem um evento, eu vou dar glória porque a irmã do meu lado deu glória, senão ela vai pensar que eu estou fria. Ou então eu vou tentar me emocionar aqui para os irmãos não entenderem que eu estou por fora do culto, eu não estou sentindo nada. O sangue de Cristo é morto. Jesus é água viva nesta noite, para regar solo seco. Aonde a água do Espírito Santo passa tem vida. Se tiver semente plantada lá que já morreu, tem vida. Renasce. Acontece. Porque tem muitas pessoas que estão se permitindo viver enganadas. E não é enganado por A nem por B, é por si próprio. Pelo próprio pensamento. Essa palavra ela passa aqui primeiro para chegar em você. Primeiro o Espírito Santo fala comigo. Eu não estou aqui para doutrinar a igreja tem pastor, a igreja tem presbítero. Aleluia. Mas o Espírito Santo coloca em meu coração. Oh, aleluia, glória a Deus. É enganado pelo seu próprio pensamento, pela sua própria consciência. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá nada.
Está morrendo. Está morrendo. E vai deixar chegar na sepultura para poder entender que está indo. Vai deixar a presença se esvair. Vai deixar o Espírito Santo de Deus ir embora. E o que vai ser dos nossos cultos sem a presença do Espírito Santo? O que vai ser da igreja nos últimos dias? Onde o inferno está furioso. O que vai ser? E o que pode ser se a gente não se revestir da presença? Oh, aleluia! O moço do profeta Eliseu, e eu não vou ler para a gente não se estender, ele se aflige quando ele estava com o machado era emprestado, e ele estava trabalhando junto ali com os outros jovens, e o machado saltou do cabo e caiu na água. E ele se desespera, porque o machado era emprestado. E o custo daquilo ali naquela época era uma coisa fora do alcance. E ele vai até o profeta. E ali Deus faz um milagre, faz o ferro flutuar na água. Mas você entende o porquê que ele se desespera? Se desse para continuar cortando madeira com o cabo do machado, ele ia buscar o machado? Glória ao nome de Jesus. Se ele pudesse continuar o serviço que ele estava fazendo com o cabo, ele ia buscar o machado, ele ia se preocupar tanto assim na devolução do machado, dava para substituir. O problema é que ele perdeu a ferramenta de corte. Aleluia. Ele perdeu a ferramenta principal, a ferramenta de corte. Se ele tivesse perdido o cabo, era mais fácil substituir, é substituível. Mas ele perdeu a ferramenta que nem era dele. Deus te deu uma ferramenta. Você sabe que não é sua. É a sua ferramenta de corte. Ferramenta de corte para romper com os laços. Você deixou a ferramenta cair na água e você não se dá conta que você só está com o cabo do machado batendo. Faz zoada, mas não corta. Não tem corte, não tem eficiência. O que adianta o mover, o barulho, sem a eficiência da ferramenta, daquilo que Deus te confiou? Do que adianta somente o barulho do glória, do aleluia? Cadê a eficiência da tua adoração, da ferramenta, daquilo que Deus te confiou, daquilo que o Senhor colocou na tua mão, daquilo que o Senhor usou no profeta, entregou nas tuas mãos e disse: eu te usarei com esta finalidade. Eu tenho um chamado direcionado na tua vida com este propósito. E você pegou a ferramenta e deixou cair. E você não se deu conta, porque o cabo do machado faz barulho. Se você bater, faz zoada. Faz zoada, ninguém vai perceber que caiu minha ferramenta. Eu dou glória, eu dou aleluia, os irmãos não vão nem, ninguém vai nem perceber. Tenha de misericórdia de mim, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Quando você vai se dar conta que a ferramenta já caiu, quando você vai se dar conta que a presença já se ausentou, quando você vai se dar conta que o Espírito Santo já está às portas para ir embora, você não faz mais questão.
Você ficaria numa casa convidado para um jantar onde as pessoas te desprezam? Onde ninguém faz questão por você? Desprezo, rejeição, um olhar de desinteresse. Se você não faz questão, ele não fica. Se você não convida genuinamente, diz assim: tu és tudo que eu tenho, tu és tudo que eu preciso, tu és a única coisa que me permite continuar vivendo com propósito, ele não fica. Não é à toa que quando o salmista Davi, ele pecou, no Salmo de número 52, ele suplica, com toda a sua alma, ele diz, se não me falhe a memória, Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me alegria. Ele não estava mais alegre, irmãos. Ele não sentia mais nada, porque ele feriu princípios, ele sabia que estava errado. E ele só consegue se alegrar de novo quando a presença é restituída. Convide nesta noite aí onde você está a presença do Espírito Santo. Convide a presença do Espírito Santo. Aleluia. Deus conta com pessoas, irmãos, que vai engrandecer a Ele não somente aqui dentro do templo, mas que vai levar a Ele para onde vai. Se tiver em Rio Formoso, ele é crente. Se tiver fora de Rio Formoso, o coração é de Jesus. Se tiver em outro lugar, se tiver passando pela dificuldade, ele diz: Senhor, tenha de misericórdia, mas o meu coração é teu. Se ele tiver exaltado, ele diz assim: Senhor, o meu coração é teu, toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Independente da minha vida, independente daquilo que venha exaltar a minha vida, que seja exaltado o teu nome, que seja engrandecido, independente de ministério, independente do dinheiro, que seja engrandecido o teu nome sobre a terra. Que queira sentir Jesus em qualquer lugar, que não tenha vergonha de se emocionar e dizer: o que é que tu tem? É Jesus. O que é que tu está desinquieto aí? É Jesus. Eu não tenho vergonha de dizer que é Ele que se move dentro de mim, na minha existência, porque um dia Ele foi me buscar onde ninguém me quis. Porque um dia Satanás desejou a minha vida, ele foi lá e me tirou. Ele foi lá e quebrou a cadeia do inferno e me escolheu onde ninguém poderia me encontrar, no secreto, nos momentos de desespero, onde ninguém poderia me visitar. O Espírito Santo de Deus me visitou. Ele permite o processo, mas Ele me conduz de volta à presença, porque sabe que sem esta presença você não vai conseguir resistir, não vai sobreviver, não vai dar conta. Sozinho você vai rápido, mas não vai longe. Você pode até acelerar no passo, mas vai cair.
você vai cansar, e você não vai ter para quem apelar, porque você vai estar só, e você vai se sentir só, porque você se desfez, você fez pouco caso da presença. Aleluia. Moisés, ele disse, quando o Senhor se ira com o povo e diz assim: eu mando um anjo com o povo, mas eu não vou. E Moisés diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Irmãos, a gente está vivendo um tempo que a gente precisa estar sendo revestido constantemente. Está muito difícil. As batalhas espirituais estão aumentando a cada dia. Está muito difícil. Está muito difícil servir a Deus no tempo que a gente vive, onde a gente tem muitas distrações. O inimigo, ele mudou as estratégias. Ele te distrai, ele te ilude. Ele diz assim: passa mais uma horinha, não vai dar em nada. E o tempo se vai, e você vai esfriando, esquecendo. Oh, decama sobre mim, derramas. Eu não quero mais me alongar nesta noite. Se coloque de pé, por gentileza. Eu vou encerrar. Mas eu quero encerrar louvando. Se o irmão puder conectar o Bluetooth aí para mim, eu vou encerrar louvando a Jesus. E eu vou convidar a gente a fazer uma coisa diferente. Você louva daí e eu vou orar por você daqui. Eu vou orar pela sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero que você louve. Louve ao Senhor nesta noite e permita ao Espírito Santo inundar a tua alma. Oh, aleluia, glória a Jesus, Consolador. Não sai daqui, ó Espírito Santo de Deus, nesta noite. A tua igreja te convida, mas chora se tu sair. Consola-te, aleluia, Espírito Santo mora em mim. Se tu vazio quando estou longe de ti, meu coração, Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, nesta noite nós te convidamos. Visita, Jesus, a alma dos teus filhos nesta noite. Reveste com a tua presença. Não deixe faltar a tua presença sobre as nossas vidas. Aquilo que nos mantém de pé, aquilo que nos ajuda a caminhar. Mas Jesus vai revestindo a alma, vai fortalecendo, porque nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, como Deus Todo-Poderoso, como aquele que entra na fornalha. E se o Senhor não nos livrar, nós sabemos que o Senhor nos aguarda aí contigo. Em Odarabá, sobre mim, Odarabá, nós sabemos que somos dependentes da tua presença, que a tua igreja precisa. Visita, Espírito Santo, a alma. Visita o ser. Vai repreendendo nesta noite as setas do maligno. Vai repreendendo aquilo que não é da tua vontade. Vai repreendendo aquilo que o inimigo tem investido. Vai repreendendo, Jesus, nesta noite toda a carne. Oh, Jesus, nos conduz para a tua presença. Que o fogo do teu altar não venha cessar sobre as nossas vidas, mas que a tua presença venha ser constante, 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 constante. Adama sobre mim, Adama. Ei, Adama sobre mim, Adama. E como meu Deus, meu Deus. Quando minha alma se cansou, só tive minha força pra
de ti. Eu não suportaria viver longe de ti. Que Deus abençoe a igreja. Louvado seja Deus. Quem ouviu a voz de Deus aqui nesta noite? Louvado seja Deus. Repita comigo nesta noite. Ainda tem vida aí. Ainda que os seus olhos não vejam, mas Deus vai fazer brotar nessa terra que você está investindo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe nossa irmã Bárbara. Deus continue lhe abençoando. Que o óleo e a presença de Deus não falte sobre a sua vida. Que Deus visite a sua casa. Que a presença de Deus, aonde você colocar as plantas dos pés, esteja contigo. Que ela venha quebrando grilhões, cadeado, porta de bronze. A presença de Deus faz a obra. O Senhor faz o que a gente não pode fazer. Que Deus visite a sua colega, a sua amiga, seja bem-vinda. Amém? Vamos encerrar o círculo de oração. Quem está ansioso pelo sorteio? Eu quero ganhar também. Viu? Amém? Receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolações do doce e amado Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e a igreja diz: amém. Louvado seja Deus. Senhora Marlene.